Olá! Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite do grupo do IESE. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada pelo convite e vou tentar me esforçar, porque eu não tenho muita experiência com tecnologia, tenho bastante dificuldade e meu nome é Luciene Marques. Eu Minha primeira formação é ciências biológicas, com especialização em imunogenética. Meu primeiro contato com a terapia foi através de dança, foi através da dança do ventre, que auxiliou eu entender o meu corpo e aceitá-lo como ele a escutar o meu corpo de uma forma diferente. Vem de uma terapia oriental, a dança, e ele faz um resgate do feminino maravilhoso. Recomendo para todas as mulheres, deveriam ter, né? Eu acho que deveria ter para todas, deveria ter acesso. E depois, em seguida, eu só fui crescendo com os estudos e me interessando cada vez mais pela parte terapêutica. E daí eu fiz terapia holística, fiz dança circular, fiz terapias corporais, que são as massagens, que hoje eu atuo, né, com mais intensidade através das massagens. E o tema que eu trouxe hoje é Meu Corpo Fala. E eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre esse assunto, que o nosso corpo fala e ele conta tudo pra gente. E a gente nessa correria do dia a dia, esse ano foi um ano bastante turbulento, muito diferente, né? Com algumas restrições, e a gente pôde notar que nós tivemos menos contato. Então, esse ano nós não pudemos tocar as pessoas. E o quanto esse toque é importante, o quanto nós demos valor a um abraço, a um aperto de mão. Então, também foi um ano valioso, também foi um ano para que a gente voltasse a atenção para nós mesmos, para o nosso interior, para a nossa família, para os nossos sentimentos. Então, também foi válido esse ano. E dentro desse tema Meu Corpo Fala, é, como seria isso, né? Como que meu corpo dá sinais? Já ouviu falar, já sentiu o seu corpo de uma forma diferente? Aí eu peço pra gente ir lá na nossa mente e pensar, como que é seu banho? Como que a gente toma banho? Uma mãe, por exemplo, né? Recém-mãe, toma um banho a jato com a criança ali na porta do banheiro. E daí em diante a gente vem naquela correria. Às vezes eu tomo um banho rápido e saio, tenho que trabalhar, tenho que fazer as minhas coisas. Não daria pra gente ter um pouquinho mais de atenção durante uma vivência que nós realizamos no mês de outubro? Eu pude perceber o quanto de mulheres não se tocam, não olham para o próprio corpo, né? Então a gente olha para os nossos seios, a gente faz o autoexame da mama em outubro. Nada mais do que isso. A maioria é assim, porque a gente dá mais importância às coisas corriqueiras e deixa de ouvir o que o nosso corpo está pedindo, os sinais que eles estão dando, que ele está te fornecendo, né? E é um sinal que às vezes vai te ajudar, vai prevenir uma doença. Então, como que é seu banho? Muda a forma de tomar o banho? Como que eu ensino uma criança a tomar banho? Muda a forma com que você ensina o seu filho a tomar banho, para ele prestar atenção no corpo dele, para ele prestar É tão importante se a gente conseguisse mudar a forma com que nós ensinamos as nossas crianças, né? A forma com que eles tomam banho. Se eles pudessem entender o corpo e ali fazer uma reflexologia e entender onde que está em desequilíbrio
aonde não está tão harmônico, onde eu sinto dor e por que daquela dor, onde eu tenho um ralado ou um calo e por que daquele calo, se eu tô pisando torto, se eu tô me machucando. Então o meu corpo fala, o meu corpo conta várias coisas que se a gente parar para pensar e parar para ouvi-lo, a gente vai descobrir muito sobre nós mesmos. Recentemente eu li um artigo que falava sobre um estudo onde separaram crianças do primeiro ano e pré e fizeram massagem antes de uma atividade pedagógica. Então, antes dessa atividade com jogos, algumas crianças foram submetidas ao processo de massagem terapêutica e o outro grupo não. E o resultado foi surpreendente, porque as crianças que passaram por esse processo terapêutico, por parar um pouco para sentir o corpo de uma forma diferente, elas tiveram um desempenho muito mais efetivo, muito mais rápido e conseguiram aprender de forma mais eficaz do que o grupo que não foi submetido a esse processo. Aí a gente consegue ver o quanto um toque é importante, né? O quanto você parar para estimular o próprio corpo, por exemplo, num processo de automassagem, numa reflexologia. São estímulos que a gente fornece para o corpo, onde são liberados hormônios, e esses hormônios propiciam o equilíbrio entre mente e corpo. Então é muito importante que a gente tente resgatar essas terapias que já existiam, esses processos que já existiam entre as famílias. Na medicina oriental, lá para o lado do Oriente, existe a Shantala, que é a massagem para bebês, que são estímulos. Então, os bebês, além de serem estimulados desde criança, aumenta o vínculo entre a mãe e a criança. E é um negócio fantástico, né? Que a gente deveria voltar a ensinar, que a gente deveria voltar a resgatar esse ensinamento e levar para o nosso dia a dia para que a gente entenda quais são os males do nosso corpo. E ele vai contando, é como se fosse um carro. O seu carro, você não faz a revisão no carro? E de repente a gente ouve um barulhinho e fala: opa, será que é o amortecedor? Será que tem alguma coisa errada aí nesse carro? A água, esqueci de colocar água. E no nosso corpo? Eu me alimento corretamente? Eu bebo água corretamente? Tudo isso dá sinais, tudo isso reflete na minha pele, no meu organismo, em algum órgão meu. É engraçado quando a gente atende um paciente e fala para ele: nossa, o que está acontecendo nessa região? Por exemplo, umas costas travadas, uma região de pescoço. Aconteceu algo relacionado a tal coisa? E ele fala: mas como que você está conseguindo ver isso? O seu corpo está dizendo isso, o seu corpo está mostrando. Daí a gente aponta a região e fala, né? E ele consegue refletir através disso que nada mais é do que o corpo dele falando e mostrando onde é que está em desequilíbrio e onde é que ele tem que voltar a atenção. Eu acho que se a gente... Eu vi um vídeo da Thaís, né, falando que a gente deveria ter aula, né, para ser pais. A gente deveria ter aula para conhecer o próprio corpo. Eu conheci o meu corpo mais velha, né? Conheci já em 2007 que eu fui conhecer o meu corpo, que eu fui entender que o meu corpo dá sinais de que ele não está bem e que eu mesma consigo corrigir esses sinais e entrar em harmonia. Seria maravilhoso se a gente conseguisse ensinar as crianças, ensinar os nossos amigos a voltar essa atenção para o seu corpo, a voltar a atenção para o que o seu sentimento para aquele sentimento que eu tive tá dizendo aqui na minha pele, né?
aquele calo, aquela dor, o que aquilo quer dizer? Seria muito importante se a gente conseguisse entender que somos seres integrais, né? Que o mundo externo influencia e que o meu mundo interno influencia tudo que está ao meu redor. E isso é só com o tempo, isso é só com prática, isso é parando e ouvindo o que está acontecendo. De repente, alguma palavra que chegou até mim não foi tão confortável, né? Me causou um desconforto. E de repente, só essa palavra vai fazer com que o meu corpo inteiro trave, que a minha coluna trave, ou que eu sinta dores de cabeça incessantes. Isso é só o seu corpo dizendo que algo não caiu bem naquele momento. E a gente consegue identificar, a gente consegue curar, a gente consegue mapear onde está em desequilíbrio ou não e conseguimos colocar em harmonia novamente o nosso corpo. Basta a gente voltar a atenção para o nosso corpo. Então é isso, que a gente possa escutar mais o nosso corpo, escutar mais o nosso sentimento, que a gente possa ser mais cuidadoso com nós mesmos e entender que o meu corpo fala, tanto para coisas boas quanto para coisas não tão agradáveis como a gente gostaria que fosse. O meu corpo fala.